TheForest.com. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui a dupla Bira e Faria, tá? Minha continência para o meu amigo, irmão Bira aqui, minha continência para todos vocês aí, tá? Vamos dispor mais um tempinho aí para nos ouvir, tá? E vamos dar sequência nossa aqui, deixar o meu irmãozão aqui. Já tem que chamar ele de irmãozão, né? Porque o dia que eu ficar perto dele aqui, eu vou ter que subir num engradado de cerveja para pelo menos ter a mesma altura dele. Entendeu? Pessoal, vamos deixar aí o Bira fazer suas considerações iniciais e vamos começar aí a nossa live de hoje, tá? E aqui, já quem não está sabendo, choveu granizo, tá chovendo granizo, a sorte que eu tô na garagem. Ainda bem que não tá chovendo canivete, né? Granizo. Mas debaixo de chuva de granizo, eu debaixo de um sol de 30 graus aqui, 36, sei lá, 34 graus. Estamos aqui com o ventilador ligado e com muito calor. Mas, o que eu vou te falar? Então, aí com bastante calor aqui, né, em Mato Grosso, né, e você aí, chuva de granizo, tá certo? É assim, o Brasil é desse jeito, né? Bom, primeiro, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para aqueles que vão assistir aí depois, mais uma vez aqui, Bira e Faria, levando algumas nuances. Hoje a pauta é 100% Faria, e aí ele já quer começar com uma pauta aí que fala sobre os ânimos, né? Ontem eu fiz 2 lives, inclusive voltei a fazer live solo, né? Fiz 2. Fiz umas mais à tarde e outra mais cedo. E uma complementou a outra, porque uma falava da que a gente não pode baixar a cabeça e a outra falava já mostrando aquele grupo Muda Senado, né? Que está trabalhando firme e forte lá no Senado Federal, tentando fazer justiça aos brasileiros. Bom, vamos em frente? Quer falar mais alguma coisa? Vamos para a primeira pauta? A primeira pauta é sobre o calor do momento. Fala, galera. O momento está quente, está fervendo e as previsões apocalípticas estão por toda parte. Toda parte. Falei pro pessoal, vou aumentar aqui porque está baixo. Só um instante. Voltando. Tem gente falando aí, chega de esperar, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que invadir o STF, a gente tem que ucranizar os ministros, a gente tem que ocupar e fechar o Congresso e por aí vai. Eu tenho visto isso crescendo cada vez mais nas redes sociais nos últimos dias. As pessoas se dizem dispostas a pegarem armas e partir para cima. É hora de radicalizar, elas estão dizendo. Bom, eu vou ser sincero e bem realista e te contar algumas coisas. Eu sou médico, trabalhei por mais de 20 anos com urgência e emergência. Para meu desgosto, eu já vi gente morrendo Tá baixo? de quase todas as maneiras que você puder. Eu vou repetir de novo aqui, tá baixo, é isso que você falou? Tá baixo? Então vamos lá, vou de novo. Todas as maneiras que você puder imaginar aí. Eu já vi criança despedaçada em acidente de automóvel, já segurei a mão de pessoas morrendo com hemorragia porque não havia absolutamente nada para poder fazer naquele local e naquela hora. Já operei traumas, já vi pais desmaiando na sala de parto porque não conseguiram segurar a barra diante de um pouquinho de sangue líquido amniótico. Eu dei o diagnóstico da morte do meu pai na UTI e transmiti pessoalmente a notícia para minha família. Fui no necrotério levar as roupas para ele, para o enterro, e ajudei a baixar o caixão e joguei um pouco de terra em cima. A maioria das pessoas que ameaça partir para cima
nunca viu ninguém morrendo do seu lado. Essas pessoas nunca sentiram o cheiro de um cadáver há uma semana no mar, nunca recolheram um corpo assim usando um saco plástico para poder não sair desmembrando o defunto de tão podre que ele estava. Essas pessoas nunca foram diretamente responsáveis pela vida ou morte de outra pessoa além delas mesmas. E essas pessoas que pedem atestado no trabalho para fazer exame de sangue, ou porque estão com a unha encravada, ou porque não tiveram uma noite boa de sono, essas pessoas agora querem partir para cima. Elas dizem dispostas a utilizar a violência, custe o que custar. Eu já perdi minha prancha de surf no mar com onda de mais de 6 pés. As ondas não paravam de vir, o leste quebrou, a prancha foi embora. Para não morrer afogado, eu tive que nadar por quase meia hora até a praia, negociando um cansaço extremo com falta de oxigênio. Eu já fiz uma trilha de mais de 100 quilômetros durante 10 dias na Patagônia, no meio do nada, carregando uma mochila de 23 quilos, tomando banho em lago congelado, indo fazer as necessidades fisiológicas no meio do mato com o termômetro marcando menos de 10 graus negativos. Eu já fiquei voluntariamente sem ingerir nenhum tipo de alimento durante uma semana, bebendo só água, porque eu queria descobrir como que o meu corpo reagiria a um jejum um pouco mais prolongado. Há uns 2 anos, eu sofri um acidente de moto, fraturei 9 ossos, esmaguei o tórax e o pulmão do lado esquerdo. E algumas pessoas, elas querem ir para a rua para as últimas consequências. Mas essas pessoas não têm ideia do que é dor. Elas não sabem lidar com situações críticas, elas não têm disciplina, não têm resiliência nem para praticar exercício físico periodicamente, ou fazer dieta, ou passar fome, ou dormir 100 dias. Elas não têm disciplina para levar seus próprios corpos e mentes ao limite quando a situação está calma e pacífica. Mas elas acham que vão conseguir fazer isso numa situação de guerra voluntária. De trás aí das telinhas dos seus celulares, essas pessoas pregam o conflito, elas pregam a disrupção da democracia e do Estado de Direito. Elas parecem adolescentes em tempestades hormonais, que não sabem lidar com o desapontamento, que são incapazes de ter inteligência emocional para negociar com a frustração, para elaborar estratégias de longo prazo. Esses revolucionários de redes sociais aí, eles querem o miojo, eles querem a solução instantânea. E, obviamente, eles não dedicaram nem 10 minutos para refletir fria e seriamente sobre as consequências práticas das ideias que eles andam defendendo. A gente teve um revés no STF, e tudo que você consegue pensar é pegar a bola, atear fogo aí no seu oponente e destruir o estádio. E você chama isso de uma reação madura no contexto? Você é mais um desses aí que quer ir para frente do STF protestar só para depois ir lá e colocar foto magoadinho no Facebook, se queixando como é que você foi maltratado pelos soldados malvados que jogaram gás lacrimejante em você, spray de pimenta e te lançaram umas balazinhas de borracha? Você acha mesmo que as Forças Armadas vão ficar 100% do seu lado se você partir para cima do prédio do STF? Enfrente o exército e você vai quebrar seus ossos, você vai levar um tiro. Leve seu filho junto e o mesmo vai acontecer com ele. É sério mesmo que você está disposto a isso, a ser uma bucha de canhão sem um plano meticulosamente traçado? O país mudou e está mudando. A gente levou décadas para colocar um presidente de direita no Palácio do Planalto. E você aí quer colocar tudo isso a perder só para satisfazer seu desejo por uma vingança abstrata. Você não aguenta ficar sem comer, você não aguenta carregar peso, você não aguenta uma dor de dente, você não aguenta um soco no nariz, você não aguenta um osso quebrado, você não aguenta levar um tiro sem chorar e vai querer posar de herói no último minuto. Caia na real. O recurso da violência, ou machão, ou guerreira, deve ser o último recurso. O último recurso. Ele não deve ser banalizado. Violência não é nada. Violência é uma coisa muito séria.
Então saia da infância e comece a pensar como um adulto. O agir, sim, ele deve ser rápido. A decisão, não. E a reflexão que antecede a decisão, ela deve ser menos rápida ainda. Reflita com maturidade, sabedoria e, acima de tudo, inteligência. Seja o adulto que você nasceu para ser, porra. Ou continua agindo e fazendo pirraça aí feito uma criança. Mas eu já te aviso logo, crianças não comandam, nem fazem estratégias, crianças obedecem. Repense, vá além do seu umbigo egocentrado. Seja um estrategista habilidoso, não um bebê histérico de fraldas. Isso não é ser isentão, neutro, centrista, passivo ou covarde, fera. Isso é ser um adulto, ciente de suas responsabilidades e das consequências reais de suas escolhas. Reflete aí. Um abraço. Se você me permite, eu que já durante muito tempo, inclusive, encontrei muitos colegas que estão hoje do meu lado, por muito tempo, eu vi gente que estava do lado intervencionista. A gente respeita o lado intervencionista do ponto de vista que ele está cansado, ele está chateado com o que está acontecendo no Brasil, etc. e tal, e todos nós estamos. Todos nós estamos. O que você não pode é querer que as Forças Armadas se rebeldiem contra o país, e isso aqui vire Haiti, entendeu? Ou que isso aqui vire uma Venezuela, pelo simples fato de algum punhado de generais que não foram eleitos para isso, né? Não foram colocados na história política do Brasil, façam uma revolução. Bom, para começar a conversa, a revolução tem que ter motivo. E motivo não há. O que exige são o que sempre existiu, corrupção. Então, se era para ter revolução, já era para ter tido há muito tempo. Não vai ser agora que vai ter. Segundo lugar, você construiu uma democracia sólida. Nós somos os guardiões da democracia. Agora, porque as pessoas votaram errado lá atrás, elas não podem querer que aqui na frente as Forças Armadas resolvam o problema delas. A gente respeita, a gente entende, a gente fica até lisonjeado. Mas todos os dispositivos legais estão vigentes. Bem disse o presidente da República que não haveria 142, mas se quiserem fazer, o 142 está aí para isso. Para que serve o 142? Vamos falar de novo, não custa dizer. Para manter o status quo, para manter o Estado funcionando. E aí, a utilização das Forças Armadas é o ratio retius. É a última palavra do rei. É o último meio que o rei tem para utilizar. Que rei é esse? É só o executivo? Não. Para colocar o emprego das Forças Armadas, precisa ter aprovação das 3 casas. Por solicitação de uma delas. Está na lei, pô. É só ler. Está lá no artigo. Entendeu? Então, assim, o que o doutor está falando é isso, que muita gente que nunca nem viu uma ação armada, que nunca enfrentou um CDC, como é que é? Um controle de distúrbio, né? Agora faz tanto tempo que eu fiz isso que eu não estou nem lembrando mais. É o grupo de comando de controle de distúrbio, tá? Eu já comandei, eu já tive problemas, aí como é que foi isso aí? Foi feita uma portaria, o pessoal da Brigada Militar estava muito pequeno lá em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, eu era tenente. E aí tinha um pelotão de reserva do Exército, completo, com 41 homens armados, com material específico para controle de distúrbios civis. Controle de distúrbios civis, agora eu lembrei. CDC. Controle de distúrbios civis. E aí, eu peguei o comando, e aí começou um quebra-quebra, né? O pessoal tudo bebendo, carnaval. E a gente avançou em Cunha com a tunfa, só batendo aqui na frente do escudo. E eu bem na frente do grupo, bem na frente. O que a gente ia batendo, você tinha que ver o que ia correndo para os lados. Atrás vinha o sargento, só com a 12 jogando gás lacrimogêneo. Aí o sargento, cada 10 passos, pá, pá. Nas laterais estava o pessoal com o armamento não letal, bala de borracha. E atrás de mim
vinha em torno de 20 homens armados. Alguns com pistolas, outros com fuzil. Ah, mas vai usar fuzil? O armamento que a gente tinha era esse, né? Então desse outro armamento menor, de calibre... Nós não somos polícia, a gente estava ali porque a polícia no ano anterior teve dificuldade de cuidar da praça. Até que transferiram o carnaval para outro lugar. Aí naquela época, naquele ano anterior, que eu cheguei em 99, em 98, quebraram vidraça de loja, saquearam, fizeram a bagunça. Sabe quando começa a bagunça é geral, né? Agora, quando o controle de subsídio chega, cara, o bicho pega. Aí eu tô me lembrando aqui também daquela manifestação que a polícia não sei se foi a polícia do Planalto Central lá, do DF, fez para que eles não jogassem tomate no... o pessoal fez praticamente o que o Greenpeace fez, né? Eu não vi nenhum manifestante daquele ainda ajudar a pessoa a buscar os tomates no chão. Quer dizer, esse tipo de coisa não me representa. Eu não sei você, Faria. O que você acha? O armamento letal, tanto a bala de borracha quanto o choque elétrico, ele tem simplesmente a intenção de evitar com que a tuba, que é uma tuba, você está investindo contra a polícia, é uma tuba, né? E que a tuba disperse. Então, se ele tomou o tiro de borracha, é porque justamente ele está onde ele não deveria estar, ou estava fazendo coisa errada. Você não pode recriminar o órgão público que tem ordem para fazer aquilo, e que se ele não fizer e for omisso, ele pode ser punido, tá entendendo? Pode ser desmoralizado como autoridade. Então, manifestação que representa a direita, para mim, ela é tranquila. Ela tem um cartaz, ela fala com as pessoas, ela pode até ter um carro de som atrás falando alguma coisa, mas jogar qualquer coisa, tacar fogo em qualquer coisa, isso é coisa de vândalo. E o tratamento de vândalo é igual, seja ele de direita ou de esquerda, de centro, de retaguarda, de qualquer lado que for. Passou do seu direito de manifestação, começou a fazer balbúrdia, começou a fazer vandalismo, pronto, aí toma uma bala de borracha. Agora pense eles, levar a criança sabendo que eles iam fazer esse tipo de coisa é uma irresponsabilidade de um pai, tá certo? Ou vão colocar as crianças na frente como escudo humano?
Então, eu sinto muito aí, como é o nome dele mesmo aí? Alberto Silva. Alberto Silva, você deveria ter vergonha de ter mostrado que tomou esse tiro de borracha. Você deveria ter vergonha. Isso significa que você está onde não deveria estar, tá? E porque quando para a polícia considerar que aquilo ali é uma tuba, é só ela ter feito os avisos e o pessoal ter ignorado, começar a atacar a polícia vai atacar de volta. Está certíssimo, ué. Você deveria ter vergonha. Quando você olhar para essa bala de borracha, você fala assim, aí, ó. Eu tô parecendo que eu sou do PT. A situação é a seguinte, eu vi a situação dos tomates lá, eu vi. Eu não vi a situação do óleo, tá? Não sei se eles jogaram contra a polícia. Não, o óleo chegou uma van. Peraí. Vou te dar um exemplo. Se eles colocassem as figuras dos ministros do Supremo Tribunal Federal e jogassem tomates nas figuras, a polícia não ia fazer nada. Mas contra o patrimônio, contra uma possibilidade de avanço dentro de uma instituição, seja ela qual for, seja o prédio qual for, seja qualquer, não é só que o STF não, seja qualquer lugar, em qualquer repartição, que se tiver um ajuntamento de pessoas que ameaça entrar e partindo para jogar objetos quaisquer que sejam na tropa, a medida de controle e comando da tropa é sim executar as medidas de controle de distúrbios civis. Agora, uma pessoa chegar, jogar no chão a sujeira, jogar a sujeira ali e ficar manifestando, realmente, do ponto de vista político, do ponto de vista policial, não pode ser feito nada. Agora, triste é os pobres coitados que tem que limpar isso aí. Inclusive os que limparam o tomate que o pessoal jogou também. Então, tá todo mundo errado aí. Tá todo mundo errado. Tá? Certa tá a polícia em conter e manter a ordem naquele local da onde ela foi, vamos dizer assim, organizada a manter, certo? Então, não tem o que discutir isso aí, não. Eu acho que, na verdade, a gente tinha que voltar para a palavra inicial, né? Que é muito fácil falar, cadê as Forças Armadas? Na tua live ontem à noite, numa das lives tuas lá, a mulher falou assim, então pra que serve o exército no final lá? Pra que serve as Forças Armadas? Não serve pra nada. Uai, quer dizer que as Forças Armadas vai resolver problema político? Agora? Que eu saiba, o artigo 142, ele fala de uma revolução interna, de uma balbúrdia que as forças auxiliares não consigam deter. Não tem nada voltado para STF, não. Tá certo? Então, e essa história aqui dos generais, isso, dos generais, aquilo, eu não vi nenhum general falando que vai fazer coisa nenhuma. Tá? Isso aí é fake news. E tá cheio, hein? Hoje na internet eu tava olhando ali, tá cheio. Até que enfim, os generais, sei que bota fotos do exército, marchando. Gente, parem com isso. O mote aqui não é militar, o mote aqui é político. E sendo político, a responsabilidade é de todo cidadão e não das Forças Armadas. Ponto.
Bira, vamos para a próxima? Bira, você pode colocar a quarta pauta aí do ex-Prado aí, que ele tem um conhecimento muito maior que os técnicos que fizeram a análise. Tá, mas só um pouquinho. Das praias. Essa é a primeira lá de cima, né? Comigo fica como a quarta pauta que eu te falei. Não, aqui não, porque eu coloquei. Olha aí, cara, é essa aqui, ó. Aí, minha amiga, observa o que ele vai falar do petróleo aí, tá? É os 12 minutos e 47 que ele começa a falar, tá? Escuta aí. Bloqueia esse rapaz. Bloqueia esse rapaz. Peraí, tá muito alto. Bloqueia esse rapaz aqui, ó. Vai mandar calar a boca sua mãe, rapaz. Não tem que ele dar de galo aqui, não, vagabundo. Já tá bloqueado. Ok? E aí? Então quer dizer que é todo mundo esquerdista? É? Todo mundo é esquerdista, então? Não, você é doido. Hã? Agora. O óleo não é da Venezuela, Valdir. Quem te falou isso, filho? Quem que falou isso? Estão escondendo. Quem que paga a mídia, o bando de acéfalos? Quem que paga a mídia? Sou radical mesmo, não gostou, cai fora. Sou radical com quem não presta, eu sou radical com quem é vagabundo, sou radical com quem é alienado, sou radical com quem é fanático. Alienado. Essa é a realidade. E sou muito agradável com quem tem cérebro para pensar. Quem não tem, eu meto pau mesmo e foda-se. Quem te falou isso, cara? O óleo que foi derramado foi dos próprios navios brasileiros pela Transnorte. Já foi denunciado pelos próprios moradores nordestinos lá. Não foi da Venezuela. E eu não estou defendendo, não foi. Não foi. Ah, não foi? Olha, Manipulando vocês, eles fazem isso. engraçado. Eu acho que eles vão usar pessoa. Engraçado. O Ezra está sabendo mais que os químicos que analisaram o petróleo que foi derrubado nas praias nordestinas. Inclusive, o próprio comandante da Marinha falou a respeito disso, dizendo que o petróleo veio da Venezuela, e o Ezra fala que o petróleo é de próprios navios petrolíferos aqui do Brasil. Quer dizer que o Ezra, ele ultrapassa os técnicos químicos que fizeram a análise do petróleo. Ele conhece mais que um comandante da Marinha, porque o comandante da Marinha não ia colocar o dele na reta para dar um falso testemunho. Não é verdade? E o Ezra diz que de navios brasileiros, meu Deus do céu, esse moleque, eu não sei como é que ele não está no sanatório ainda, gente, honestamente. Olha só, vou te dar uma informação. Nos tempos pra cá, os sanatórios foram fechando e os doidos foram indo pra casa. Ele deve estar sendo mantido em casa mesmo. Mas, deixa eu te falar uma coisa aqui. Faz sentido. No mundo Esdras Prados faz sentido. Presta atenção. Se falassem que era dos navios da Petrobras que tinha vazado, o Esdras ia falar assim, não, esse óleo é da Venezuela. Você tá entendendo? Então, como foi dito que o óleo é da Venezuela, aí ele faz o mundo dele, ele entra em contato com os contatos dele, ele vai ficar de sentinela, ele vai conversar com o general, ele tira serviço paisano, ele é do serviço de inteligência das Forças Armadas, tão inteligente que nem a inteligência sabe que ela existe. Você já entendeu isso aí? Verdade, Bira, você falou uma grande verdade agora. Se o governo tivesse falado que o petróleo tinha vindo da Petrobras, o Ezra ia falar que veio da Venezuela.
como o petróleo veio da Venezuela, ele tenta... Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém já viu o Esdra Prato fazer um elogio a respeito do governo Bolsonaro? Eu nunca vi. Ele é sempre contra. Porque o Esdra é o outro também que quer derramamento de sangue na nação. Ele só enxerga a intervenção. Tá? Ele só enxerga isso. Ele usa aquela pane de cavalo, de burro, de charrete, que só enxerga para frente, para os lados ele não enxerga. Então, tudo que o governo fizer, o Esdra vai colocar um defeito. Ele sempre foi assim, sempre vai ser. Agora ele chama de acéfalos. Quer dizer que eu sou acéfalo, o Bira é acéfalo, comandantes nossos são acéfalos, os químicos que analisaram a amostra de petróleo são acéfalos, mas ele não é, Bira. Ele não é, né? Não é que você não está conseguindo ver a conspiração que está acontecendo. É só ele e os seguidores dele que vê, porque ele mostra a conspiração. Você não está entendendo? Aí o cara chega lá e fala alguma coisa. Ah, então todo mundo é esquerdista agora. Ah, sai daí. Quer dizer, se você não concorda com ele, pronto. Você é esquerdopata. Agora, é o seguinte. Nós não estamos falando que o Esdra nem de esquerda nem de direita. Nós estamos falando que o Esdra vive no mundo do Esdras Prado. Ele vive no mundo dele. No mundo dele. Ah, isso deve ser. Eu vou até para estudar essa patologia, eu vou estudar. Eu estou estudando sobre o cérebro. Eu vou estudar essa patologia, porque isso aí deve ser uma maneira de fugir da realidade, de criar um mundo onde só ele sabe o que está acontecendo, de uma maneira de ter um poder sobre aquele mundo. Eu tenho dó desse rapaz, viu? Eu sou velhinho, viu, Wesley? Sou também acéfalo, tá? Mas você, cara, é um caso a ser estudado por alienígenas. Não é por esse, não é pela NASA, não. A NASA não tem equipamento para estudar você, não. Esdra, sem brincadeira. Faz um sinal aí para os teus colegas alienígenas. Eles vão aparecer, vão pegar você e vão estudar a sua mente. Quem sabe eles mexem num parafuso ali e você volta ao normal. Então, o Esdra, Bira, é um cara que vive no mundo de Nárnia, um mundo de sonhos, de fantasia. Ele fez uma fantasia do Brasil, de uma nação, aonde só ele acredita nessa fantasia, certo? Então, agora eu fico indignado que essa live que o Esdra fez, tinha 9.000 pessoas na live. Tudo lavado. Tá contigo aí, Bira. Então, são todos lavados. Ó, outro dia eu tava no museu de ufologia, né? E tinha um senhor assim meio estranho no canto, assim, né? Tava eu, meu filho, minha esposa. E aí tinha um senhor assim meio tremendo, meio no canto assim. E tava mostrando um grande cientista, amigo meu ali, que tá ali em Santa Maria. Inclusive ele é amigo do Marcos Pontes. Também tem um macacão do Marcos Pontes lá de quando ele entrou em órbita, tal, tá lá eu fui lá pra ver, fiquei em Santa Maria. Fica pertinho de Santa Maria, uma cidadezinha do lado de Santa Maria, esqueci até o nome agora. Mas tá ali, é o Museu de Ufologia Brasileira, é o primeiro museu de ufologia brasileiro que tem, é o dele. Aí nós estávamos ali conversando, de repente um cara pulou do lado de trás e falou assim, não, o homem não foi à Lua, isso é mentira. A bandeira balançou, aí o cara explicou, a bandeira balançou, porque o foguete tinha que ficar ligado e aquilo acabou fazendo... E fez a bandeira balançar. Não, mas não pode por causa disso, não pode por causa daquilo. Eu falei assim, companheiro, a gente entende você, mas deixa a gente terminar a nossa visita aqui, que tinha um monte de gente, e ele começou a brigar com o cara. E começou a brigar, e aí a gente foi indo, e o cara foi brigando até o final. Não, mas teve sim o caso tal, porque... Eu falei assim, cara, se esse caso existiu do ET de Varginha, se ele existiu, você não vai ficar sabendo nunca, porque nunca que o exército vai falar, ou quem realmente viu vai dizer, porque isso não interessa, esse escândalo, essa loucura para a população, porque a população não precisa ficar sabendo disso. É uma coisa que não é interessante, é o que a gente chama de compartimentação das informações. Quando vem o Esdra falar de umas coisas dessa, é uma coisa tão maluca que só pode sair da cabeça do Esdra, entendeu? Só pode sair da cabeça dele. Que um monte de... O Esdra não acredita na facada do Bolsonaro, pô.
Entendeu? Então, quer dizer, não dá para dar crédito para uma pessoa dessa. Agora, esses 9 mil que estão atrás deles, é justamente isso que o doutor falou. Que estão atrás dele, é justamente o que o doutor falou. São pessoas que vivem de imaginação atrás de uma tela. Elas não têm vida normal. Por isso elas só se sentem excitadas e felizes quando estão vendo o grande líder delas contando as verdades. Afinal de contas, os blindados já chegaram a Brasília? Não chegaram, microfone, não chegaram e nem irão chegar. É como ele comentou uma vez aí, que o presidente estava com câncer terminal. O cabelo do presidente caiu, gente. Câncer terminal, quimioterapia. O cabelo do presidente caiu. O cabelo que está caindo aqui sem fisioterapia é o meu por causa da idade, tá? É o meu por causa da idade, tá? Não. Mas o Bira vai chegar lá. O Bira já está com aquela covinha aqui atrás aqui de São Francisco. Tá? Ele tá com aquela covinha aqui, ó, de São Francisco aqui, tá? Ele só não tem coragem de mostrar. Ele cobre com o cabelo dele, tá? O Bira, o que eu tinha que comentar, o mundo de fantasia do Ezra Prado, infelizmente ele vive num mundo de sonhos, o mundo dele, né? O mundo particular dele, o mundo de Nárnia dele. O que eu tinha que comentar a respeito do Ezra, esse daí, eu acho que é melhor a gente seguir em frente. Quer fazer um comentário para fazer. Eu vou começar a chamar o Ezra agora de Pequeno Príncipe, porque ele tem só o B52 dele ali, que é o planetinha dele ali, ó, funciona só pra ele. Ô, Pequeno Príncipe, para de falar besteira, pelo amor de Deus, porque eu desafio, e a gente já tem desafiado há 9 meses, alguém aqui, eu desafio você, Ezra Prado, pra vir mostrar uma coisa que você falou e aconteceu. Eu só quero uma. Dá pra entrar no Skype por 3 pessoas, a gente grava, dá pra entrar. Eu quero uma. Se você quiser, meu nome no Skype é Bira Monteiro 80. Chama lá, tá gravado. Bira Monteiro 80. Me chama, fala, eu sou o Ezra. Ô Ezra, tudo bem? Vai ser tudo na tranquilidade. Nós vamos pro ar e você dizer, eu disse isso, aconteceu, eu disse isso, aconteceu, eu disse isso, aconteceu. Duvido que tu tenha moral pra isso. Pequeno Príncipe. Até hoje não saiu nas mídias os 100 venezuelanos que ele matou. Você é malvado, hein, cara? Matar 100 pessoas, cara. Não, o bicho, eu imagino assim, ó, o Rambo descendo de cima, né? Porque pra ele matar 100, ele tem que ter uma habilidade do tiro fora de série, você não acha, Faria? Não. E outra, né, Bira? Eu sempre falo das folhas de alterações nossas, militares, né? Que elas saem de 6 em 6 meses, né? Ele falou que serviu 5 anos o Exército, ele é cabo do Exército. Aí, quando ele teve um atrito com o Dom Werneck lá, ele mostra 2 folhas de alterações falsificadas. Aí, ele vem dizer, eu servi 5 anos, eu fui cabo do Exército. Então, esse negócio de folha de alteração não tá com nada. Cadê o certificado dele classe A, então, já que ele foi cabo? Nunca mostrou. Vamos perder tempo com esse cara, não? Vamos em frente. Não, vamos seguir em frente. Sobre o petróleo venezuelano de verdade. Petróleo de verdade. Espera aí. Deixa eu aumentar aqui. Olá, como foi sua torcida lá no Supremo, hein? O jogo vai continuar só dia 6 de novembro. Lá na Gazeta do Povo de Curitiba a gente vê uma enquete, está 93% querendo prisão em segunda instância, né? E 7% não querendo. Bom, esse é o início do meu comentário, que já terá saído a esta hora em 320 emissoras de rádio nesta sexta-feira. Vamos lá. Bom dia. Então, esse julgamento no Supremo deve continuar no dia 6 de novembro
e as perspectivas são de que dê 5-5. Né? Os que querem prisão em segunda instância e os que querem prisão quando chegar o fim do mundo, lá no juízo final. Né? No juízo final, exatamente, literalmente. Né? Quem vai desempatar é o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Eu não sei por que há tanta celeuma em torno disso, porque se você ler a Constituição como eu li, vai encontrar o artigo que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. Ponto final. Mas também vai encontrar outro, na linha seguinte, dizendo que o Poder Judiciário pode mandar prender, justificando, por exemplo, o sujeito é um corrupto, cheio do dinheiro, que pode mudar provas, que pode intimidar a testemunha, né? O sujeito é um contrabandista que vai continuar fazendo contrabando, o sujeito é um traficante de droga que vai continuar traficando, o sujeito é um agressor de mulheres que vai continuar violando mulheres, o sujeito é um pedófilo que vai continuar no computador dele, né, indo atrás de criança, né? O sujeito é um assaltante que vai continuar assaltando, e é isso que a gente tem visto. Para usar um exemplo que foi dado no voto do ministro Luiz Fux, né, o jornalista Pimenta Neves matou a namorada com um tiro pelas costas, confessou, mas só foi preso 11 anos depois. Né? São recursos que já não têm mais nada a ver com as provas do processo. O exame de provas e de fatos termina na segunda instância. Depois só vão discutir os tais embargos que fazem a festa dos advogados e a festa de quem está torcendo pela prescrição chegar. Infelizmente é isso. Bom, o presidente Bolsonaro está lá na China, né? E a gente fica sabendo que a China vai ganhar 300 milhões de novos consumidores e está precisando muito de carne brasileira, carne bovina, carne suína, aves, né, frangos. Então, uma grande perspectiva para a agroindústria brasileira, para a pecuária brasileira, para a criação brasileira. Né? Grandes oportunidades para a gente. E para aumentar a oportunidade do turismo, foi anunciada a dispensa de visto para indianos e chineses. Eles não são poucos, né? Os dois juntos dá 2,5 bilhões de pessoas, né? É uma parte da população da Terra. Agora, já fizemos isso para japoneses, canadenses, australianos e americanos, só que eles são exigentes, muito exigentes. Eles querem limpeza na cidade, não querem mau cheiro na cidade, querem cidade organizada, limpinha, bonitinha e sem assaltante. Então, se a gente quiser atrair turista, não adianta só abrir visto, não. A gente pode abrir visto, facilita os negócios e tal, mas a gente tem que fornecer esse chamariz para os estrangeiros, né? Que no fundo vai servir para nós, né? Nossa vida vai ficar melhor. Por falar em coisas, em política externa, vocês devem saber, né? O Eduardo Bolsonaro virou líder do PSL, desistiu da embaixada em Washington e vai virar embaixador nada menos do que aquele que era o candidato natural, né? O ministro de primeira classe, Nestor Forster, que é diplomata há 35 anos no Itamaraty, casado com uma diplomata. Ministro de primeira classe significa que ele está apto para ser embaixador, né? Ele já era embaixador interino, sendo encarregado de negócios. Antes disso, foi ministro conselheiro da embaixada. Antes disso, foi cônsul em 2 lugares nos Estados Unidos. Ele está há 10 anos nos Estados Unidos, foi inclusive cônsul em Nova York, né? E defendeu o Brasil nessa crise aí de acusar de fogo na Amazônia e tal. Então, é uma coisa que está resolvida, ficou melhor para todo mundo, eu acho. Ficou melhor para o presidente da República, melhor para o Eduardo Bolsonaro e bom para a embaixada. Enfim, uma outra questão é que o Eduardo agora tem 5 deputados pedindo a expulsão dele do partido. Vamos ver como é que fica. Eu falei aqui ontem do pacote do ministro Paulo Guedes. É um pacote para enxugar a gordura e o peso do governo, que pesa sobre nossas costas, ou melhor, sobre nossos bolsos, né? O nosso imposto tem sido usado só para sustentar o governo. Não, o nosso imposto tem que ser usado para o governo prestar bons serviços públicos de educação, saúde, segurança, investir em infraestrutura, e não está acontecendo porque o governo está inchado, né? O governo Bolsonaro herdou um inchaço patológico do Estado brasileiro. E haverá medidas, propostas de emenda constitucional que já foram conversadas com o presidente da Câmara e o presidente do Senado para permitir que o governo tenha a liberdade de cortar gastos, né?
Parar com esse negócio. Não, esse gasto tem que ser feito obrigatoriamente. Não, aquele outro gasto é preferencial. Não, peraí. É para sustentar privilégios, para sustentar castas? Não dá. Não dá para sustentar um Estado que não preste bons serviços públicos. Por fim, eu queria registrar que esse petróleo venezuelano, que está fazendo tanto mal às praias do Nordeste, está fazendo mal também às pessoas voluntárias que vão lá tirar o petróleo. Porque manchadas de petróleo em seus braços, em suas pernas, estão usando benzina, querosene, gasolina, que está fazendo mal às pessoas, né, na hora de remover o petróleo que fica grudado na pele. Os males vão muito além e ainda há o perigo lá para o arquipélago lá de Abrolhos. De Brasília, Alexandre Garcia. Eu cheguei à conclusão de uma coisa, o Alexandre Garcia também é acéfalo. Porque ele está dizendo que o óleo é venezuelano. Não é. O Alexandre Garcia, você tem que conversar com Esdras. Peraí. Só vou abrir um parênteses aqui. Eu fiz uma live mais cedo aí, onde até coloquei aquele teu depoimento aí a respeito aí do Leudo Costa. Eu solicitei, através do Facebook, amizade com as duas filhas do Leudo Costa, tá? Foi um advogado que conseguiu para mim, que é seguidor aqui do nosso canal, e ele conseguiu, através do Facebook, os nomes das meninas. Uma eu já tinha, que é a Thaís, né, através do Diário Oficial, mas da outra eu não tinha. E o incrível que pareça, nenhuma das duas usam o sobrenome de Leudo Costa. Uma chama Luísa Pozzobon, P-O-Z-Z-O-B-O-E. E a outra é Thaís Weber, com W. Então, eu solicitei amizade para elas poderem ter o direito também de se defenderem em relação aí que o Leudo Costa fala que foi um excelente pai. Se você é um excelente pai, Bira, seu filho jamais vai te processar. Aí você vai ter certeza. Então, eu solicitei amizade para elas e estou aguardando a resposta, tá? Isso é só um parênteses que eu fiz aqui a respeito, porque tem muita gente perguntando: Chove, o senhor já conseguiu falar com as meninas, tal. Não, eu consegui contato através de um amigo que é advogado aqui, que nos segue. Ele me passou hoje, antes da gente entrar na live aqui, ele me passou, e eu solicitei amizade. Agora, para mim falar com elas, elas têm que aceitarem também, né? Não, nenhuma delas é de menor, as duas são de maior, né? As duas. Então, assim, se elas são de maior e quiserem falar, porque não é obrigado ninguém a falar nada, se elas acham que não é o caso falar também, se elas não quiserem aceitar, o interessante é só que aí, se elas puderem ver o vídeo aí e tal, né, se conseguirem ver, até porque vão procurar pelo teu nome, né? Elas puderem dizer assim: não, a gente não quer se manifestar, pronto, aí é um direito dela. Ou sim, a gente quer se manifestar. De repente, né? Não, foi isso que eu falei na minha live anterior, que obrigar elas a se manifestarem, eu não posso. Ninguém pode, você obrigar uma pessoa a se manifestar. Agora, se elas quiserem falar, eu vou abrir o microfone e vou deixar que elas falem tudo. Agora, sabe o que me espanta, Albira? Porque o Leudo Costa falou que o canal que colocar uma entrevista de uma das filhas dele, que ele vai vir e cortar a língua da pessoa. Aí, quer dizer, aí eu já começo a imaginar que elas têm histórias do Arco da Velha, né? Porque quando ele colocou a filha de um lado ninguém foi lá cortar a língua dele. Agora, por que elas não têm o direito de falar também? Por que ele está tão preocupado que vai cortar a língua de quem fizer isso? Ué, se você não quer que façam com você, você não faz com os outros.
Então, se eu trato todo mundo com educação e alguém é mal educado comigo, eu chamo a atenção da pessoa, cara. Eu fui educado com você, o que está acontecendo? Aí, alguma pendenga, não sei porque resolver algum problema, porque acontece no meio dos oficiais, às vezes um oficial ser mais ríspido, fala, vem cá, até para o superior, chefe, o que está acontecendo? Qual o problema? Ah, naquele dia eu não gostei que você fez assim. Pô, me desculpe, então me dê a chance de me desculpar, porque não adianta só vir brigando comigo. Isso aí não vai trazer nada de bom. Agora, eu acho que do ponto de vista da igualdade, né? Da equidade, você não está fazendo nada mais do que ele fez com o Olavo de Carvalho, não foi? Ouviu os dois lados da história. Peraí, cara, peraí. Pira, ouvir os dois lados da história, porque cada história tem dois lados. E já que nós ouvimos o lado do Leudo, temos que ouvir o lado das filhas dele também, né? É assim que eu penso. Bom, finalizando aí da situação das filhas, e lembrando do nosso amigo Esdras Prados, tem uma pessoa aqui que é muito parecida com ele, que vive um mundo muito particular. Inclusive, ela está desenvolvendo agora um ensacador de ventos na indústria do Paraguai, senão, no coitado do Paraguai, não vou falar do Paraguai, na indústria de um país que ela escolheu, e aí deve ser até em Cuba. Ela está desenvolvendo um ensacador de ventos para energia eólica continuar funcionando de noite. Com a palavra ela, a impeachmentada. Não, peraí. Dilma surta e dá chilique ao ser questionada sobre Lula e a roubalheira no BNDES. Vamos ouvi-la? Vamos lá, Dilmoca. Passa a palavra ao Ministério Público Federal, doutor Carlos Lira. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde. Ela não é parou. Eu gostaria de fazer... Ela não é mais presidente, ela foi impeachmentada, ela perdeu o cargo de presidente. Ela não é presidente. Aí que eu não concordo, né, amigo? O pessoal ainda continua chamando de presidente. O Collor, por acaso, é presidente? A gente chama o Collor de presidente? Não, a gente chama de Collor. Você tem que chamar de Dilma. Eu gostaria de fazer uma pequena explanação acerca da acusação, pelo menos tal como a vemos, para poder partir para as perguntas. E aí, com respeito ao aos colegas que me antecederam, a acusação, ela, neste momento, embora exista um número de réus maiores, restam apenas o ex-presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-ministro Paulo Bernardo, e ela fala sobre solicitação, e o tipo do crime é solicitar ou receber vantagem indevida. Então, segundo a acusação, houve uma solicitação, ela narra que também houve o recebimento de uma vantagem indevida do ex-ministro, senhor Paulo Bernardo. Vou baixar um pouco aqui que a nenê tá dormindo. Ver se vai dar para entender, porque tá bem alto esse áudio. Paulo Bernardo, e que isso era de ciência e contava com a adesão do ex-presidente Lula. Até aí vai a acusação. Lula. Presidente Lula. Até aí vai a acusação. Digo isso para deixar claro que nós não estamos discutindo aqui, nem haveria porquê, discutir o mérito do modelo de financiamento às exportações, o mérito do modelo que foi adotado quer no governo anterior, quer nos anos 70, 80, quer posteriormente a isso, e também não está em discussão como é que foi feita, como é que está a questão das grandes empresas nacionais e como é que elas participaram ou o que ocorreu com elas depois desse processo de combate à corrupção mais recente. Então, a acusação, ela para na solicitação e recebimento de vantagem indevida. É certo que a acusação narra que para viabilizar esses pagamentos
foi feito um ajuste em que seria aumentada uma das linhas de créditos ou mais de uma linha de crédito dessas que foram feitas para Angola. E aí nós estamos tratando em especial da linha 4, mas talvez estejamos tratando também da linha 3, que foi feito segundo o depoimento do senhor Marcelo Odebrecht. Essa solicitação de vantagem devida teria sido feita pessoalmente pelo ex-ministro Paulo Bernardo ao senhor Marcelo Odebrecht. O acordo que elevou os valores da linha de crédito ocorreu em agosto de 2010. A senhora já narrou que em agosto de 2010 estava em campanha, portanto a senhora já não estava acompanhando esse tipo de processo. Mas essa solicitação certamente antecedeu a esse aumento da linha de crédito, então ocorreu antes. E aí vem minha primeira pergunta. A senhora participava do dia a dia do Ministério do Planejamento e teria como afirmar que o senhor Paulo Bernardo, o ex-ministro Paulo Bernardo, não teria recebido a sós, numa reunião nas dependências do Ministério, o senhor Marcelo Odebrecht? Pergunta do senhor é um absurdo. Como eu poderia afirmar alguma coisa se a sua premissa é que ele recebeu a sós? Peraí. Vamos devagar. Quero ver o que ele vai falar. Mas eu tô me imaginando. Ó, é o seguinte. A pergunta foi mal formulada. Olha, compra os dois e o cachorro. Todo dia. A pergunta foi mal formulada. Olha, você pode afirmar que numa empresa uma pessoa recebeu a sós. Como é que você vai afirmar? Não, a pergunta foi mal formulada. Vamos ver o que ela vai dizer. Ela, nesse ponto, eu vou ter que concordar com ela. Como é que eu vou saber se uma pessoa no outro lado da casa ali está recebendo alguma coisa a sós? Aí, nesse ponto, eu tenho que concordar. Vamos ver como é que vai sair. Vamos ver. Não, mas o juiz... Peraí. Isso aí? Não é o juiz, é o promotor. O promotor que está falando isso daí, Bira, ele vai falar por que ele fez essa pergunta para ela. Mas nessa resposta dela, eu realmente tenho que concordar, porque é impossível a presidente de um negócio saber que em um lugar tal está acontecendo uma coisa. A não ser que ela comente que sabe que aconteceu. Peraí, vamos lá. E ela vai comentar. Vamos ver. Deixa ela chegar no final. Porque eu não posso afirmar nada. Pois é só essa pergunta. Se a senhora pode afirmar, se a senhora não pode afirmar, porque o senhor Marcelo... Eu não posso afirmar nada, mas eu quero registrar, senhor juiz, que a pergunta é um absurdo. Ele me dá como uma pressuposição que havia um fato a sós. E me pergunta se eu posso afirmar alguma coisa sobre um fato a sós. A resposta está na pergunta dele. Ele responde. Na verdade, a senhora respondeu, dizendo que a senhora não pode afirmar. Não, eu estou protestando contra a pergunta. Mas a senhora respondeu dizendo que não pode afirmar. Não, eu não vou responder a perguntas que têm o objetivo precípuo de tentar criar confusão. O senhor me desculpa, mas isso não é sério. Mas eu não concordo com isso. Estou protestando, quero que o senhor redija isso, senhor juiz. É um desrespeito a mim. Senhora presidente, a senhora está como testemunha, senhora presidente, é para colaborar e não há nenhum... Eu posso ser testemunha, mas continuo sendo cidadã, meu senhor. Problema nenhum, mas não há nenhum desrespeito à minha pergunta. A pergunta se dirige dessa forma porque o senhor Marcelo Odebrecht afirmou que se encontrou a sós com o ministro Paulo Bernardo nas dependências do Ministério e um dos servidores do Ministério disse que isso não era comum. Por isso a pergunta. Veja bem, isso a gente sabe como é o nome disso? Nós chamamos de prova diabólica. É uma coisa que ela não vai poder afirmar. Não pode afirmar, mas seria essa resposta. Ou seja, eu entendo perfeitamente o que é prova diabólica. Sei disso. A senhora eu não estou protestando porque eu sou. Não, estou protestando porque a prova é a conversa mais estranha que eu escutei numa sessão. Eu tenho estado em vários momentos aqui e acho estarrecedor que me faça uma pergunta dessas. O senhor está me subestimando. De maneira alguma. Uma pergunta é uma pergunta negativa, na verdade, né? Bastaria. É a prova negativa, senhor. Prova negativa. Eu tenho que provar que não estive lá.
na conversa. Não, só dizer, de maneira alguma, o senhor quer manter a pergunta? Mantenho a pergunta, porque essa pergunta foi feita para todas as testemunhas. Na verdade, nenhuma das testemunhas se socorreu do direito de dizer que é uma prova diabólica. Até porque o que nós estamos tentando aqui é comprovar, a senhora é uma testemunha de defesa, a acusação procura comprovar que os fatos ocorreram tal qual narrado na denúncia. E a defesa, com todo o direito que a defesa tem, procura provar que isso não ocorreu dessa forma. Por isso trouxeram a informação de que o ministro jamais se reuniria a sós dentro do Ministério do Planejamento. Mas isso ocorreu, segundo o delator senhor Marcelo Odebrecht, e ocorreu possivelmente mais de uma vez. E por isso eu tenho perguntado para as pessoas, para todas as testemunhas, se elas têm como comprovar, ou na verdade não é comprovar, se elas têm como afirmar que não ocorreu nenhuma reunião a sós nas dependências do Ministério. Basta isso. Ou seja, na verdade, eu não estou fazendo nenhuma pergunta diabólica, porque eu não quero que a senhora comprove nada. Quero apenas que a senhora diga se a senhora tem certeza que ele não se encontrou a sós em uma reunião formal dentro das dependências do Ministério. Permite uma colocação, doutor Carlos Henrique? Eu acho que, na verdade, vou fazer uma observação respeitosa. A premissa da pergunta é uma afirmação, quando, na verdade, a palavra do delator, ela carrega consigo a presunção da mentira. O artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850, diz que ninguém pode ser condenado com base na palavra do delator. Então, este dispositivo confere a presunção da mentira à palavra do delator. Então, quando talvez Vossa Excelência coloca a premissa da pergunta como sendo correta a afirmação do senhor Marcelo Odebrecht, o senhor, na verdade, está colocando algo que a lei não permite, porque a lei presume que o delator, a palavra do delator, é sempre mentirosa. Senão, não teria o parágrafo 16 do artigo 4º da Lei 2.850. Doutor, sempre é por sua conta. Na verdade, o que nós estamos colocando é apenas que, com base numa delação, não é possível haver, com base somente numa delação, não é possível haver uma expedição condenatória. Por isso estamos discutindo todo o contexto. E, aliás, eu ouvi com toda a paciência a defesa falar sobre uma linha de crédito, sobre a qual eu não tenho o menor questionamento, nem sobre o mérito da linha de crédito. O que eu estou questionando é simplesmente se é possível que o senhor Paulo Bernardo tenha se encontrado a sós dentro das dependências do Ministério. Porque se isso não for possível, esse crime não ocorreu. Ou não ocorreu tal como está narrado na denúncia. E o meu papel aqui é comprovar que isso ocorreu conforme está narrado na denúncia. Doutor, se me permite uma parte, complementando o que o doutor Cristiano salientou com relação à necessidade de corroboração do que se alega, quem deveria fazer a prova de que esta reunião existiu fora dos parâmetros do Ministério do Planejamento é o colaborador, e não todas as outras pessoas do mundo que não podem afirmar se essa reunião existiu. Eu posso concordar com a senhora que nós precisamos de um outro contexto além do colaborador para provar que o crime ocorreu. Mas eu não preciso comprovar em si que uma reunião a sós ocorreu e que por isso ele teria cometido crime. Porque senão eu teria que comprovar que a reunião ocorreu e que ele cometeu o crime. Porque ele pode ter tido uma reunião nas dependências sem cometer crime algum. Muito provavelmente ocorreu. Mas eu não preciso comprovar as duas coisas. Mas não necessariamente a reunião. O que eu estou dizendo é o seguinte: possivelmente houve essa reunião e nós não estamos. E aí, esse aspecto foi trazido pela defesa, porque ontem uma testemunha colocou que era padrão que ele não se encontrasse a sós e que constasse da agenda, e essa reunião, possivelmente, caso tenha ocorrido, ela não ocorreu nem na agenda, segundo o senhor Marcelo Odebrecht, e ocorreu a sós. É basicamente isso. Veja, a questão não é nem essa, assim, da minha... Tem certeza que tu quer continuar com isso? Tem algum desfecho final? Eu acho o seguinte, seja ele promotor, seja ele juiz, se ele faz uma pergunta para uma testemunha, que é o caso da Dilma, uma testemunha, ela não tem que dizer que é uma vergonha essa pergunta que o promotor, o juiz fez para ela. Ela simplesmente, ela não tem o direito de rebater a pergunta do promotor, do juiz. Ela simplesmente, ela teria que responder assim, eu não sei de nada,
eu participei, eu não participei, não estou sabendo de nada, pronto. Agora, ela recriminar a pergunta que ele fez, não, ela é testemunha, ela não está lá com ré, ela é testemunha. Então, ela simplesmente ela teria que responder: não, eu não sei de nada. Sim, eu participei, não participei. Sim, estou sabendo. Pronto, só isso. Agora, ela recriminar a pergunta, não, isso não é direito dela, não. Olha, bom, vamos lá. Vamos devagarinho, porque como eu já trabalhei muito com testemunha aí, com IPM, etc e tal, e até com outros oficiais respondendo IPM. O IPM não deixa de ser basicamente um julgamento que depois você vai mandar para a Justiça Militar, para a Justiça apresentar. É como se fosse o delegado, né? Primeiro que ela tem o direito ao silêncio, tá? Ela pode ficar em silêncio e não responder nada. Segundo, ela recriminou, ela não recriminou, houve um debate sobre a pergunta, mas eu vou aqui dar o meu parecer. Eu não estou defendendo Dilma, não, hein? Eu vou dar meu parecer técnico. A pergunta estava mal formulada. Você tem como afirmar que a sua filha se encontrou com alguém sozinho nesse exato momento que você está aí na sala, lá no quarto, e pegou um pacote de dinheiro? Agora, você tem como afirmar? Agora? Aí você vai dizer assim: não, eu estava na live com o Birajara. Eu não tenho como afirmar isso. Então, quer dizer, está se perguntando uma coisa para a pessoa que ela não tem como saber mesmo. Não, a não ser que em algum outro gancho. E não tinha o gancho. Aí, quando ele foi explicar, ficou pior ainda, porque ele colocou numa coisa que um delator disse. E só se ele só disse, não apresentou provas, então é a palavra dele contra dela. Pô, é disso que nós estamos... Eu não estou falando da Dilma em si, eu estou falando do direito, entendeu? É isso que eu estou falando. Não, talvez você não tenha entendido o que eu falei, Biro. Eu vou discordar de você. Talvez você não tenha entendido o que eu falei. Eu acho que é o seguinte: já que a Dilma é testemunha, ela é testemunha, eu acho que a testemunha não tem... E outra, ele só fez essa pergunta porque o delator falou isso. Ela simplesmente responder: não sei de nada, sim, eu sei, pronto, acabou. Agora, ela falar para o promotor que a pergunta é indecente, que a pergunta é... Aí não, aí eu discordo totalmente dela. Olha, de maneira singela, eu vou te falar, a pergunta é capciosa. E aí ela ficou nervosa, pelo simples... É isso, deixa eu terminar. Pelo simples fato de que deve ser verdade, entendeu? Por exemplo, mas acontece que até a verdade, num julgamento formal, a sensação que eu e você tivemos é que ela sabe daquilo. Mas isso para a justiça é inócuo, entendeu? Porque é inócuo, por quê? Porque para a justiça tem que ter a prova. E ela não dá para basear a prova na palavra de um delator. Isso aí está na lei, né? E outra coisa, o advogado de defesa dela falou besteira. Falou que a palavra do delator é sempre mentira, sempre verdade. Por isso tem o artigo 16. Não é sempre, não. É que só na palavra do delator não dá para confirmar sem ter provas robustas. Não, o delator pode falar o que ele quiser, entendeu? É isso que está dizendo a lei. Então, assim, eu concordo com você do ponto de vista do desagravo dela, que ela aloprou. Mas eu falo para você, talvez eu não alopraria como ela. Eu ia olhar bem, dar um sorriso de volta para ele, sabendo que ele está tentando saber que eu sei, e ela caiu numa armadilha do promotor. Justamente, ela não respondeu, mas ao mesmo tempo ela ficou nervosa, saiu da zona de conforto. Aí a gente não viu o resto das perguntas, porque deve ter sido bem longo, né? E aí talvez essa tenha sido só uma pergunta para desestabilizar ela, você está entendendo? Eu acho que foi. Uma pergunta só para desestabilizar, porque dizendo assim... E ela se estabilizou. Disso eu concordo com você, ela se desestabilizou. Então, Bira, eu vou falar para você. Uma vez eu fui no Homem da Capa Preta, né, num juiz lá em Pirassununga, como testemunha também, o mesmo caso da Dilma, onde um funcionário terceirizado estava processando a Força Aérea, a Fazenda Aeronáutica de Pirassununga. Aí,
o meu comandante chegou para mim e falou, Faria, você vai lá nesse rapaz que está processando aí, a fazenda, você vai lá nesse rapaz e você conversa com ele, porque mesmo terceirizado, nós tínhamos a colônia, que esse pessoal morava na colônia. Aí quando eu falei pro juiz assim, não, o comandante meu me pediu para conversar com essa pessoa. Aí o juiz me corrigiu. Pera lá, senhor, ele pediu para você ou ele mandou você ir lá? Falei, não, já que o senhor está usando esse termo, ele mandou eu ir lá. Foi uma ordem. E eu fui. Então, quer dizer, eu não vou discutir com o promotor, não vou discutir com o juiz. Ele até foi empático, né, nessa questão lá. O teu comandante pediu ou mandou você ir lá? Eu falei, não, ele mandou eu ir lá. Mas eu usei um termo mais brando, entendeu? E o juiz me corrigiu. Eu vou tornar de novo, acho que nós estamos com 1h e 10 minutos, então está na hora de encerrar. Mas eu vou provar de novo. O mais importante dessa áudio aqui, nós batemos todas as pautas. O mais importante desse áudio aqui foi que ela se desestabilizou. E quando ela se desestabilizou, ela se entregou. Eu acho que esse que é o mais importante, isso que fica. Agora, a testemunha, ela não tem a responsabilidade do acusado. Então, é bem diferente. Tanto a testemunha de acusação quanto a testemunha de... Você já viu aquele filme americano que desestabiliza a testemunha? Então, ela desestabilizou. Quando ela desestabilizou, é fato, assim, ficou notório que se você escarafunchar mais ali, você vai acabar descobrindo que ela tinha conhecimento dessas reuniões onde eram repassados recursos. Meu amigo, eu vou encerrando por aqui, que já estamos 1h10, já estou passando para você aí, tá? Um abraço para todos aí, um grande sábado aí, vamos em frente. E sem coisas malucas na cabeça, tá, gente? Deixa o B-52 pro Pequeno Príncipe. Gente, o príncipe, nós não vivemos nesse mundo do príncipe aí, né? O B-52, tá? Onde tinha uma rosa vermelha lá que ele cuidava com o maior carinho, tá? Para quem não leu O Pequeno Príncipe aí, leia, recomendo esse livro aí para vocês lerem, porque nós não estamos numa redoma cuidando de uma rosa vermelha, tá? Nós não estamos, tá? Nós estamos no mundo real, tá? E eu vou fazer minhas considerações finais agora, como sempre faço. Agradeço aí a atenção de todos vocês, mais uma vez. Tivemos uma discordância aqui, mas uma discordância tranquila e sossegada, isso faz parte normal da live, né? Como o Bira hoje falou para mim assim, eu quero... O que o Bira falou para mim? Eu quero... esqueci o termo que o Bira usou. Eu falei para ele assim, pô, Bira, eu fiquei 2 horas passando roupa hoje, né? Porque minha esposa vai viajar hoje à noite. Eu quero VAR. Não, você falou assim, eu quero... O que você falou? Eu tenho o direito de... Não, eu falei que eu queria o VAR, eu queria a prova. Foi VAR. Isso. Aí, pra matar o Bira, né? Pra matar o Bira, eu tenho que provar, né? Pra matar o Bira. Aí eu peguei e falei assim, ô Bira, agora você vai ouvir o testemunho da minha esposa. Aí ela colocou o testemunho lá, ainda deu um puxão de orelha no Bira, tá? Ainda deu um puxão de orelha nele, né? Não, isso aí você vai ter que provar. Aí eu peguei, fui lá, tirei as fotos lá da roupa que eu passei, e assim minha mãe não acreditou. No mundo jurídico, parente não pode ser testemunha. Ué, se eu estou dentro da minha casa, quem vai ser minha testemunha? Quem? O vizinho? Não. Ô, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? É uma brincadeira que a gente sempre faz aí para poder descontrair, tá? Minha continência aqui pro meu amigo, meu irmão Bira, minha continência aí para todos vocês que vão dispor esse tempo para nós. E como eu termino a live de praxe, né, o nosso final de live, né, nossa união é importante, continua sendo importante, cada dia procurando a verdade da maneira que nós enxergamos, e graças a Deus vocês concordam com a gente, de coração.
para coração. Um beijo no coração de vocês, com o maior respeito, tanto meu quanto do Bira, tá? E quem sabe aí a gente volta mais tarde. Valeu, gente.